Olá, este é o projeto 50 Dias Transformados pela Oração. Não se esqueça de ler seu guia devocional também. Buscar a Deus todos os dias com oração vai mudar sua vida. Então, em 95, meu marido sofreu um acidente de carro que a princípio parecia uma coisa muito simples. Só que com o passar do tempo, ele foi piorando e aí o neurologista falou que ele tinha sofrido um acidente sério, que os neurônios tinham morrido da parte frontal da cabeça. Antes dele saber que essa doença era grave, a gente tinha dado entrada num apartamento. A gente queria comprar um apartamento no bairro que a gente morava, só que depois de darmos a entrada, a corretora devolveu a nossa entrada e disse que não seria possível a gente fazer aquela compra. Eu não entendi no momento porque Deus tinha dito não para a minha oração, porque eu queria muito comprar um apartamento. Só que passando o tempo, a doença se agravou, meu marido trabalhava por conta própria, ele não tinha mais nenhuma renda. E nesse período também a gente conseguiu comprar uma casa em outro bairro. Pagamos a casa e a prestação do apartamento seria R$400 e a prestação da casa seria R$35. Então, com a doença a gente não tinha condições financeiras de quitar a casa e passamos algumas dificuldades. Então eu precisei pedir ajuda para minha família, pedir para minha mãe. E minha mãe todos os meses mandava para mim R$200. E quando eu parei de sentir necessidade, o INSS pagou o que devia ao meu esposo, a minha mãe falou para mim que todo mês entrava na conta dela aqueles R$200 que ela mandava para mim. E quando eu disse que não precisava mais, o INSS suspendeu aquele dinheiro que enviava para ela todos os meses. Então, na hora que Deus disse não para mim, eu não entendi. Porque eu tinha o dinheiro para pagar o apartamento, eu já tinha dado o dinheiro da entrada, que a empresa que fazia a venda tinha estipulado, eu já tinha ido visitar o apartamento, já tinha escolhido o apartamento, então eu não entendi porque Deus falou não. E eu estava entrando na igreja naquela época, né? E eu tinha orado a Deus, pedido aquilo para Deus, e Deus respondeu um não. Então eu fiquei muito aborrecida, né? Só no futuro que eu fui entender o não de Deus. Se eu tivesse conseguido comprar o apartamento, eu teria uma dívida enorme, eu não teria conseguido quitar o apartamento, teria perdido o apartamento, né? E Deus me deu uma casa que eu pude ampliar essa casa, pagar uma prestação de R$35. Depois, mais para frente, eu quitei essa casa num valor também super baixo, né? Então eu senti que Deus tinha me abençoado, tinha respondido a minha oração. No momento que eu queria um sim, ele disse não, porque era necessário no futuro eu entender o que aconteceria na minha vida. E Deus então cumpriu todas as promessas que ele tinha feito para mim e para minha família. Uma semana de estudos. Você já consegue sentir a diferença em sua vida? Se você não conhece, eu queria te apresentar. Conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon iniciou seu ministério como pregador aos 16 anos de idade, um ano após a sua conversão, em 1850. E antes dos 20 anos de idade, já havia pregado cerca de 600 vezes. Estima-se que Spurgeon tenha pregado para 10 milhões de pessoas durante o seu ministério. 63 volumes compreendem os 3.653 sermões publicados semanalmente a partir de 1855, não só em Londres, mas ao redor do mundo. Também escreveu e editou 135 livros durante 27 anos. Após 38 anos de ministério no Tabernáculo Metropolitano em Londres, Inglaterra, a sua congregação cresceu de 232 membros para 5.311 membros. Qual seria o grande segredo de um ministério que se espalhou tanto? Bem, 5 jovens estudantes descobriram a resposta dessa pergunta quando viajaram a Londres para escutar Spurgeon pregar. Enquanto aguardavam as portas se abrirem, um senhor os abordou e perguntou se eles gostariam de conhecer o Tabernáculo Metropolitano, que cabia aproximadamente 12.000 pessoas. Eles mais do que depressa aceitaram o convite. Então, aquele senhor perguntou: vocês gostariam de conhecer o sistema de aquecimento da igreja? Era verão e aqueles jovens estavam com muito calor, e a última coisa que eles desejavam ver era o sistema de aquecimento. Mas para não serem rudes,
eles concordaram. Aqueles estudantes foram conduzidos a uma escada e a porta que estava entreaberta. Então o guia sussurrou: essa é a nossa central de aquecimento. Surpresos, aqueles 5 jovens presenciaram 700 pessoas curvadas em oração, buscando a bênção sobre o culto que iria começar logo em seguida. Após fechar cuidadosamente a porta, aquele senhor se apresentou aos estudantes dizendo: meu nome é Charles Spurgeon. Baxter afirmou: os homens podem desdenhar nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, se opor aos nossos argumentos, desprezar nossas pessoas, mas são impotentes contra as nossas orações. A oração não é somente essencial à vida espiritual de um cristão, mas também indispensável para falar de Deus. Não há evangelismo sem a manifestação do poder da oração. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O apóstolo Paulo compreendia muito bem a eficácia e quão imprescindível é a oração na pregação do Evangelho, tanto que ele fez um pedido todo especial aos cristãos da cidade de Colossos: não se esqueçam de orar por nós, para que Deus me dê novas oportunidades de anunciar o ministério de Cristo, mesmo enquanto estou nesse cárcere. Orem para que toda vez que eu abrir a boca, consiga tornar Cristo conhecido para eles. A oração, como fator evangelístico, atua em pelo menos 2 lados: no coração do mensageiro e no coração de quem recebe o Evangelho. A oração em favor daqueles que ainda não aceitaram a Cristo Jesus prepara o coração daquele que irá testemunhar. Abre oportunidades de evangelização, concede firmeza e coragem para proclamar a mensagem e ilumina a mente do mensageiro para apresentar as boas novas de forma clara e contundente. Já essa mesma oração age de maneira fundamental no coração do descrente. Ela prepara o terreno para receber a boa semente. A oração rompe as barreiras, abre os olhos e ouvidos para as coisas espirituais e habilita a transformação que o Espírito Santo é capaz de realizar. Como disse Torrey, o aspecto humano mais importante da eficácia do evangelismo é a oração. Por esta razão, ore. Ore agora por amigos, familiares, vizinhos, companheiros de trabalho ou escola que ainda não abraçaram o Evangelho. Mas ao orar por eles, lembre-se que a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro dos céus, onde se encontram as ilimitadas bênçãos de Deus.